E você trouxe uma coisa muito importante, né, Tainá, assim, do como a gente diferencia que dificuldades são parte de questões de relacionamento, que qualquer outro relacionamento poderia ter, e que dificuldades são parte de um relacionamento com uma pessoa neurodivergente. Eu tenho até um paciente também, que é adulto, e ele acaba nas sessões me perguntando muito isso, assim, e que se questionando e me questionando até que ponto as dificuldades dele são por causa da neurodivergência dentro do relacionamento, do casamento dele, ou são dificuldades naturais e dificuldades que acontecem mesmo dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. E eu acabo me vendo falando pra ele que, assim, a maioria acaba sendo, sim, de qualquer relacionamento, com algumas nuances, mas que não existe uma linha concreta que a gente possa desenhar em relação a isso, né? A gente precisa ir tateando situação por situação. Então, você falou as questões dos desafios, e eu acredito que a gente tenha que pensar muito individualmente e pensar muito de caso a caso, e não só individualmente, cada casal individualmente, mas cada indivíduo que faz parte desse casal individualmente, né? Num relacionamento a dois, quanto mais você conhece o outro, mais chances você tem de compreender o outro, né? E no relacionamento onde tem alguém que é neurodivergente, a ideia é que você conheça essa pessoa e que conheça sobre a neurodivergência também. Porque quanto mais você conhece isso, mais chances você tem de compreender os mecanismos que o outro está usando e não sentir que eles são para afetar você. Né? Porque há uma tendência, sobretudo nas mulheres, né, de ter um pouco a questão emocional, né, latente e achar que algumas coisas são direcionadas a ela, ou invalidando ou validando demais coisas que não eram para acontecer. E às vezes são características do outro, na verdade. Né? Sim, mas isso é muito complexo, né? A gente, no dia a dia, e como a questão do autismo não é uma... às vezes, assim, a gente percebe que parece que começa a partir do diagnóstico. Né? E isso tem muito a ver com a forma que eu enxergo a Apolo também. Como é algo que a pessoa já nasceu, que já veio, quando ela não sabe, e às vezes ela tem atitudes, e aí é o momento que ela começa a saber, ela talvez começa a rever, né? Tipo, eu fazia aquilo, mas aquilo para mim era algo custoso, era algo para mim que parecia que eu estava me agredindo, mas eu tentava trabalhar para me encaixar num relacionamento. Mas agora eu sei porque aquilo para mim talvez fosse tão difícil. Então eu vou me respeitar e não vou trabalhar tanto essa área. Né? Então, assim, também tem essa questão envolvida e não é tão simples, né, da gente identificar. Muito importante o que você está dizendo. Porque, na verdade, e sobretudo hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente está no mundo, numa fase da vida que tudo tem que ser princípio do prazer. As pessoas têm que estar felizes o tempo todo, né? Tem que ser dopamina o tempo todo. Só que a vida não é assim. A vida exige esforços, sacrifícios, né? E uma pessoa, quando identifica o seu diagnóstico, quando sabe do seu diagnóstico, é importante, sim, ela se entender isso tudo. Mas, assim como qualquer coisa na vida, se você deseja ter uma família, você vai ter sacrifícios para viver isso. Né? Se você deseja ter um trabalho, você vai ter sacrifícios para viver isso. São investimentos, e isso exige esforços. Sim, né? sim. Então...